Introdução. A recuperação e restauração de áreas degradadas são desafios ambientais importantes, especialmente no Brasil, onde a urbanização e a exploração excessiva de recursos naturais são levados à perturbação dos ecossistemas. Tal fato resulta na perda de biodiversidade e na diminuição da capacidade de prestação de serviços ecossistêmicos, afetando diretamente a população que depende desses recursos. A recuperação dessas áreas é, portanto, uma necessidade urgente para garantir a sustentabilidade ambiental e a resiliência dos ecossistemas, além de ser uma obrigação legal, conforme previsto na legislação ambiental brasileira como o Código Florestal. Os métodos de recuperação dessas áreas variam e devem ser escolhidos com base nas características específicas de cada local, considerando fatores como o histórico da degradação, as condições do solo e as espécies nativas presentes. As técnicas incluem desde a regeneração natural, que permite a restauração espontânea da vegetação, até intervenções mais intensivas, como o plantio de mudas nativas e o controle de espécies invasoras. A escolha do método adequado é crucial para garantir a eficácia das ações de recuperação e a resiliência dos ecossistemas restaurados. Além disso, a implementação de novas tecnologias como drones e sensoriamento remoto revolucionou o monitoramento e o planejamento de projetos de restauração, oferecendo novas oportunidades para enfrentar os desafios tradicionais. O monitoramento contínuo das áreas restauradas é igualmente importante, pois permite avaliar a eficácia das técnicas empregadas e realizar ajustes quando necessário. Indicadores ecológicos como a diversidade de espécies, a cobertura vegetal e a qualidade do solo são ferramentas valiosas para mensurar o progresso das ações de recuperação. Assim, a restauração de áreas degradadas não é um esforço isolado, mas um processo dinâmico que requer comprometimento e adaptação constantes. Por meio da restauração florestal é possível atender à legislação vigente na forma de recuperação de áreas de preservação permanente e reservas legais sem prejudicar as atividades produtivas de uma determinada propriedade rural, ou seja, a restauração das florestas tende a contribuir para a melhoria da quantidade e qualidade dos produtos e dos serviços ambientais. Recuperação e restauração de áreas degradadas. Histórico da degradação ambiental e importância das florestas. A exploração das florestas do Brasil, especialmente da Mata Atlântica, tem raízes profundas que remontam à época da colonização portuguesa no século XVI. A extração desenfreada dos recursos naturais começou com a remoção do pau-brasil, que foi um dos primeiros produtos explorados pelos colonizadores. Este comércio inicial não apenas resultou na quase extinção da espécie, mas também localizou um padrão de exploração que se perpetuou ao longo dos séculos. A chegada dos portugueses trouxe a exploração intensiva da Mata Atlântica, caracterizado por uma abordagem predatória, em contraste com as práticas sustentáveis dos povos indígenas que habitavam a região há milênios. Com o crescimento das atividades agrícolas e a expansão sistemática das cidades, as florestas foram desmatadas para dar lugar a plantações de café e outras culturas, além de pastagens para gado. Essa ocupação desordenada contribuiu significativamente para a perda de biodiversidade. As florestas desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde do planeta, oferecendo uma vasta gama de funções ecológicas que vão além da simples presença de árvores. Elas são essenciais para a preservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e a promoção do bem-estar humano. Atuam como reguladoras do clima, absorvendo dióxido de carbono, durante o processo de fotossíntese e, assim, mitigando os efeitos das mudanças climáticas. Elas funcionam como verdadeiros sumidouros de carbono, ajudando a equilibrar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.
A perda dessas áreas florestais resulta em um aumento significativo dos níveis de CO, contribuindo para o aquecimento global e suas consequências devastadoras, como eventos climáticos extremos, elevação do nível do mar e alterações nos padrões de entrega. As florestas são habitats de uma variedade de espécies animais e vegetais. Elas abrigam cerca de 80% da biodiversidade terrestre do planeta. A manipulação florestal leva à fragmentação de habitats, o que pode resultar na extinção de espécies e na perda irreversível de diversidade genética. Essa biodiversidade é vital não apenas para o equilíbrio dos ecossistemas, mas também para a resiliência das comunidades humanas que dependem desses serviços ecológicos. As copas das árvores ajudam a reduzir a erosão do solo e a penetração da terra, enquanto suas raízes estabilizam o solo e promovem a retenção de água. A destruição das florestas compromete esses processos naturais, resultando em regiões mais secas em algumas e enchentes em outras, afetando diretamente a agricultura e o abastecimento hídrico do povoamento. Além disso, as florestas têm um valor econômico significativo. Eles fornecem madeira, produtos não madeireiros como frutas e ervas medicinais, além de oportunidades para ecoturismo. A exploração insustentável desses recursos pode levar à manipulação ambiental e ao empobrecimento das comunidades locais que deles dependem. Quando as florestas são destruídas ou degradadas, essas economias locais enfrentam sérios riscos, exacerbando a pobreza e gerando conflitos sociais. A proteção das florestas deve ser uma prioridade global para garantir um futuro sustentável para as futuras gerações. Os acordos internacionais de proteção ao meio ambiente e recuperação de ecossistemas degradados ganharam destaque nas últimas décadas, refletindo uma crescente conscientização sobre a importância da preservação ambiental para o bem-estar humano e a saúde do planeta. A partir da década de 2020, a Organização das Nações Unidas, ONU, declarou o período de 2021 a 2030 como a década da restauração dos ecossistemas. Um esforço global para restaurar ecossistemas degradados e promover a conservação dos que ainda estão intactos. Os métodos de recuperação dessas áreas variam e devem ser escolhidos com base nas características específicas de cada local, considerando fatores como o histórico da degradação, as condições do solo e as espécies nativas presentes. As técnicas incluem desde a regeneração natural, que permite a restauração espontânea da vegetação, até intervenções mais intensivas, como o plantio de mudas nativas e o controle de espécies invasoras. A escolha do método adequado é crucial para garantir a eficácia das ações de recuperação e a resiliência dos ecossistemas restaurados. Além disso, a implementação de novas tecnologias como drones e sensoriamento remoto revolucionou o monitoramento e o planejamento de projetos de restauração, oferecendo novas oportunidades para enfrentar os desafios tradicionais. O monitoramento contínuo das áreas restauradas é igualmente importante, pois permite avaliar a eficácia das técnicas empregadas e realizar ajustes quando necessário. Indicadores ecológicos como a diversidade de espécies, a cobertura vegetal e a qualidade do solo são ferramentas valiosas para mensurar o progresso das ações de recuperação. Assim, a restauração de áreas degradadas não é um esforço isolado, mas um processo dinâmico que requer comprometimento e adaptação constantes. Por meio da restauração florestal é possível atender à legislação vigente na forma de recuperação de áreas de preservação permanente e reservas legais sem prejudicar as atividades produtivas de uma determinada propriedade rural, ou seja, a restauração das florestas tende a contribuir para a melhoria da quantidade e qualidade dos produtos e dos serviços ambientais. 2. Importância da recuperação e restauração de áreas degradadas.
A recuperação e restauração são conceitos frequentemente empregados no manejo ambiental, mas cada um possui um foco e uma abordagem distinta. A recuperação refere-se ao processo de restabelecimento das condições ambientais de uma área degradada, visando a recuperação parcial das funções ecológicas e a estabilização do solo, sem necessariamente retornar ao estado original do ecossistema. Segundo a Lei 9.985/2000, que instituiu o SUC, no artigo 2, a definição de recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. Assim, a recuperação é um conjunto de ações para que a área volte a estar apta para o uso produtivo em equilíbrio ambiental. A restauração, por outro lado, é uma abordagem mais abrangente, que busca não apenas restabelecer as funções ecológicas, mas também reverter o ecossistema a uma condição semelhante à original, promovendo a recuperação da biodiversidade e das interações ecológicas. O SUC define a restauração como uma restituição de um ecossistema ou população a uma condição mais próxima da condição original. A recuperação foca em melhorar as condições do ambiente, enquanto a restauração busca restaurar a funcionalidade ecológica e a biodiversidade do local. Ambos os processos são essenciais para a conservação ambiental, mas a restauração é mais abrangente, pois envolve a reintrodução de processos naturais e a promoção da resiliência dos ecossistemas. A escolha entre os métodos de recuperação e restauração deve levar em conta as características específicas da área degradada e os objetivos a serem realizados. A Lei de Proteção da Vegetação Nativa, Lei 12.651 de 212, o novo Código Florestal, obriga proprietários a promoverem a recuperação de áreas degradadas dentro de suas propriedades. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos, e condução de regeneração natural de espécies nativas. Todos os casos, segunda, plantio de espécies nativas. Todos os casos, terceira, plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas. Todos os casos, quarta, plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta, EP em propriedades, 4MF, recomposição da RL em todos os casos. 2.3. Etapas da recuperação de áreas degradadas. A recuperação de áreas degradadas é um processo complexo e multifacetado que visa restaurar a funcionalidade ecológica e a biodiversidade de ecossistemas que foram impactados por atividades humanas ou fatores naturais. Esse processo pode ser dividido em 3 etapas fundamentais: diagnóstico da área, aplicação dos métodos de recuperação, restauração e o monitoramento das áreas. Cada uma dessas etapas desempenha um papel importante na eficácia da recuperação e na sustentabilidade dos ecossistemas restaurados. A primeira etapa, o diagnóstico, é essencial para entender as condições atuais da área degradada e identificar os fatores que desenvolvem para sua manipulação. Após o diagnóstico, a próxima etapa é a aplicação dos métodos de restauração ou recuperação. Essa fase envolve uma implementação de estratégias práticas para restaurar o ecossistema. Os métodos podem variar dependendo das condições específicas da área degradada. A última etapa do processo é o monitoramento das áreas recuperadas. Essa fase é crucial para avaliar a eficácia das intervenções realizadas e garantir que os objetivos de recuperação sejam alcançados. 2.3.1 Diagnóstico da área.
A primeira etapa da recuperação de uma área degradada é o diagnóstico ambiental, um processo fundamental que estabelece as bases para qualquer intervenção futura. Este diagnóstico envolve uma análise detalhada das condições atuais da área, bem como a identificação das causas e consequências da degradação. Para que uma recuperação seja eficaz, é essencial considerar diversos critérios, incluindo a origem da degradação e o tempo, o uso da área degradada, a situação atual do solo e a existência de vegetação no entorno. A identificação da origem da manipulação é essencial para entender os fatores que ocorreram na área a ser recuperada. As causas podem ser variadas e incluir atividades humanas, como desmatamento para agricultura ou urbanização, práticas prejudiciais de manejo do solo, poluição e exploração de recursos naturais. Além disso, fatores naturais, como eventos climáticos extremos ou indiretos, também podem contribuir. Compreender essas origens permite que os gestores desenvolvam estratégias específicas para mitigar as causas e evitar que a manipulação ocorra novamente no futuro. O tempo durante o qual a área esteve sob processo de degradação influencia diretamente sua capacidade de recuperação. Áreas que foram degradadas recentemente podem ter um potencial maior de regeneração natural do que aquelas que estão degradadas há muito tempo. O solo e a vegetação podem ter perdido suas características originais devido à erosão, compactação e perda de nutrientes, o que irá exigir intervenções mais intensivas. Portanto, é essencial avaliar o tempo de manipulação para determinar quais técnicas de restauração serão mais adequadas. O uso atual da área degradada também deve ser considerado no diagnóstico ambiental. Isso inclui identificar se a área está sendo utilizada para agricultura, pastagem ou se está abandonada. O uso inadequado pode agravar a manipulação e dificultar os esforços de recuperação. Além disso, entender como as comunidades locais interagem com a área podem fornecer insights sobre práticas sustentáveis que podem ser interrompidas durante o processo de recuperação. É fundamental envolver as partes interessadas locais na elaboração do plano de recuperação para garantir que suas necessidades e conhecimentos sejam considerados. A avaliação da situação atual do solo é um componente crítico do diagnóstico ambiental. Isso envolve analisar suas propriedades físicas e químicas, como textura, estrutura, pH e conteúdo de nutrientes. A degradação pode resultar em solos compactados e empobrecidos que não sustentam a vegetação nativa. Portanto, testes laboratoriais e análises in loco são essenciais para entender as condições do solo e determinar quais práticas de manejo serão necessárias para restaurá-lo. Medidas como adição de matéria orgânica ou correção do pH podem ser úteis para recuperar a fertilidade do solo. Por último, a presença de vegetação nas áreas adjacentes à área degradada deve ser avaliada. A vegetação no entorno da área degradada pode servir como fonte de sementes para a regeneração natural e ajudar na estabilização do solo. Além disso, áreas com florestas nativas saudáveis podem fornecer habitat para a fauna local e contribuir para o restabelecimento dos ecossistemas. A análise da vegetação no entorno também ajuda na escolha das espécies nativas mais adequadas para o replantio ou regeneração planejada. Na figura 1, vemos um esquema entre a relação da situação atual da área e o potencial de aproveitamento para a regeneração natural. 2.3.2 Aplicação dos métodos. As florestas apresentam capacidade de se recuperarem de distúrbios naturais ou antrópicos, através do processo de regeneração.
Quando determinada área sofre algum distúrbio, como desmatamento ou incêndio, a sucessão secundária se encarrega de promover a colonização da área aberta e conduzir a vegetação através de uma série de estádios sucessionais, modificando as condições ecológicas locais até chegar a uma comunidade bem estruturada e ecologicamente estável. Áreas onde a degradação não foi muito intensa, e o banco de sementes do solo não foi perdido ou, quando existem fontes de sementes próximas, a regeneração natural pode ser suficiente para a restauração florestal. A regeneração natural tende a ser a forma de recuperação de menor custo, entretanto, é normalmente um processo lento. Mas se o objetivo é formar uma floresta com razoável diversidade num tempo relativamente curto, visando a proteção do solo e do curso d'água, determinadas técnicas que aceleram a sucessão devem ser adotadas. Essas ações intencionais podem ser subdivididas em dois grupos. Restauração facilitadora, regeneração passiva. É aquela na qual as ações de restauração são definidas para desencadear, favorecendo ou acelerando a expressão dos processos naturais de sucessão ecológica já operantes na área degradada ou com potencial de atuação em função das características da paisagem regional. Essas ações visam facilitar uma trajetória de restauração já iniciada, aumentar sua possibilidade de sucesso e reduzir o tempo necessário para que essa restauração aconteça, por meio do isolamento de fatores de degradação e da remoção de filtros ecológicos que prejudicam a expressão da sucessão ecológica. Exemplos comuns de ações incluídas nesse tipo de restauração são o controle de competidores, a introdução de elementos atrativos da fauna, dentre outros. Restauração dirigida. Regeneração ativa é aquela na qual as ações de restauração são necessárias para dar início a todo o processo de restauração, sem que se possa partir de uma vegetação regenerante preexistente na área ou que espontaneamente possa ali se estabelecer. Existem diversos métodos de recuperação, restauração que podem ser empregados e o diagnóstico inicial é importante para essa definição. Podemos dividir os métodos em dois grupos. Há áreas que possibilitam o aproveitamento inicial da regeneração natural, restauração ecológica de remanescentes florestais. As técnicas empregadas para favorecer os indivíduos regenerantes de uma área são: 1. Isolamento da área. O primeiro passo, visando a conservação e a restauração ecológica de um remanescente florestal, diz respeito ao seu isolamento dos fatores de degradação. As primeiras intervenções de favorecimento dos indivíduos regenerantes referem-se às ações que podem favorecer a expressão da sucessão secundária em áreas mantidas degradadas por fatores de distúrbio antrópicos, tais como pequeno quadrado preto, a instalação de cercas para a exclusão do gado. Pequeno quadrado preto, a prevenção de incêndios. Pequeno quadrado preto, controle de espécies problema tanto da flora como gramíneas invasoras, quanto da fauna, como formigas cortadeiras. 2. Adensamento. A comunidade regenerante, quando presente na área, geralmente tem duas características marcantes. A heterogeneidade espacial na distribuição dos indivíduos, com trechos de alta densidade e trechos de baixa densidade de regenerantes, e b. A baixa diversidade. Essas duas características podem demandar duas ações de restauração ecológica quando a área a ser restaurada apresenta potencial de aproveitamento da regeneração natural, que são o adensamento e o plantio de enriquecimento. Adensamento consiste no plantio de mudas ou semeadura de espécies nativas regionais do grupo de recobrimento,
já que o que se pretende é a ocupação dos espaços vazios. Nos trechos em que não ocorreu a regeneração natural de espécies arbustivas e arbóreas nativas regionais. Plantio de enriquecimento. Refere-se à semeadura direta ou ao plantio de mudas de espécies nativas regionais do grupo de diversidade ou do grupo das pioneiras nas áreas em processo de restauração. O enriquecimento pode ser feito também através da implantação de ilhas ou núcleos de espécies não pioneiras atrativas à fauna. O aproveitamento da regeneração natural de espécies nativas deve ser adotado sempre que possível, como forma de aumentar a efetividade e reduzir os custos da restauração florestal. Embora na maioria dos casos esse aproveitamento represente a condução de indivíduos regenerantes já presentes na área a ser restaurada, também pode haver casos em que eles não estejam presentes no local e mesmo assim possam ali se estabelecer após ações de facilitação da expressão da regeneração natural. Podemos facilitar a expressão da regeneração natural através indução do banco de sementes. Em determinadas situações pode-se não observar uma grande densidade de indivíduos regenerantes em uma dada área a ser restaurada, mas é possível que o solo dessa área ainda contenha uma grande densidade de sementes de espécies pioneiras nativas, que devem e podem ser aproveitadas nos processos de restauração. A indução do banco de sementes é baseada principalmente na exposição das sementes à luz, o que é possível pelo revolvimento do solo. Quando além do banco de sementes de espécies nativas, tem-se também o banco de sementes das temidas gramíneas invasoras. Não se adota a ação de indução do banco de sementes na restauração dessas áreas, pois essa indução resultaria também na indução da gramínea invasora, que ganharia em competição com as nativas. Nucleação como estratégia de facilitação da regeneração natural. Baseia no estabelecimento ou favorecimento do surgimento de pequenos núcleos de vegetação nativa em uma área degradada, para que esses núcleos se expandam naturalmente e preencham toda a área degradada em um certo período de tempo. B. Métodos de restauração florestal. Áreas que não possibilitam o aproveitamento inicial da regeneração natural. Os modelos de restauração podem ser agrupados em simples e complexos. Modelo simples. Poucas espécies e arranjos de espécies são utilizados e, geralmente, são efetivos apenas na proteção inicial do solo contra a erosão, mas apresentam problemas em termos de sustentabilidade, necessitando muitas vezes de periódicas intervenções, o que acaba resultando em custo elevado no longo prazo. Modelos complexos procuram imitar a natureza, ou seja, através de conhecimentos ecológicos busca-se restaurar as funções ecológicas da floresta, através da utilização de um número elevado de espécies, combinado espécies de diferentes grupos sucessionais, etc. Inicialmente esses modelos podem ter os custos mais elevados do que os modelos simples, contudo, por resultarem em ambientes mais heterogêneos, nos quais os processos ecológicos da floresta são restabelecidos, tendem a exigir menor intervenção e ser autossustentáveis. Nucleação. A nucleação consiste em criar pequenos habitat-núcleos dentro da área degradada de forma a induzir uma heterogeneidade ambiental, propiciando ambientes distintos no tempo e no espaço. Os núcleos têm o papel de facilitar o processo de recrutamento de novas espécies dos fragmentos vizinhos, do banco de sementes local e influenciam os novos núcleos formados ao longo do tempo. Os núcleos são elementos capazes de formar novas populações, novos nichos de regeneração e gerar conectividade na paisagem.
A restauração através da nucleação é uma boa opção quando a área a ser recuperada não é muito extensa ou se dispõe de pouco recurso financeiro para sua restauração. O núcleo pode ser formado por meio de plantio de mudas, transposição de galhadas, transposição do solo, sementes, implantação de poleiros ou mix, mais de uma técnica. A nucleação através do plantio de mudas. A formação de núcleos ou ilhas de vegetação através do plantio de mudas de espécies arbustivo-arbóreas busca criar pequenas manchas de floresta com alta diversidade de espécies numa paisagem degradada que, com o decorrer do tempo, irradiarão para toda a área. Recomenda-se espécies atrativas à fauna. B. Nucleação através do plantio de arbustos de subbosque. Consiste na introdução de plantas de subbosque. Como essas plantas são normalmente espécies de sombra, para que sejam introduzidas é necessário que um determinado nível de cobertura do solo já esteja sendo fornecido pelas espécies arbóreas. Dessa maneira, o plantio das mudas de espécies de subbosque nos núcleos deve ser realizado a partir do segundo ou terceiro ano após o plantio das arbóreas, dependendo da evolução da cobertura que estas produzirem. C. Transposição de solo e serapilheira. A camada superficial de solo de florestas nativas, também conhecida como topsoil ou solo rico, e a camada de serapilheira. Folhas, ramos e outros restos vegetais representam um rico reservatório de banco de sementes, matéria orgânica, nutrientes, micro-organismos e insetos. Portanto, esse compartimento das florestas é de extrema importância na restauração de áreas degradadas. Para a transposição é retirada uma camada de solo da floresta de aproximadamente 10 centímetros de profundidade e da serapilheira que a recobre. Esse material deve ser depositado na área em que se pretende estimular a restauração florestal, na forma de faixas, núcleos ou recobrindo toda a área, figuras 2 e 3. Em poucas semanas após a transposição ocorre uma explosão de germinação de sementes, principalmente de espécies pioneiras que rapidamente cobrem o solo e desencadeiam a nucleação. Cabe destacar que a retirada de solo e serapilheira de matas nativas é mais indicada em áreas que o licenciamento ambiental autorizou a supressão da vegetação, para atividades como mineração, abertura de estradas, construção de reservatório hídrico para geração de energia, etc. Para a retirada desse material em matas nativas conservadas, na forma de reserva legal, por exemplo, é necessário consultar o órgão ambiental competente. D. Transposição de galharia. Consiste no acúmulo de galhos, tocos, resíduos florestais, resíduos agrícolas, bagaço de cana e outros, ou amontoados de pedras dispostos na forma de núcleos ou aglomerados ao longo da área. A galharia torna-se um pequeno habitat e fornece proteção. Ela abriga vários animais como pequenos mamíferos, roedores e répteis que se refugiam dos efeitos do sol, do vento e da dissecação, pois entre os galhos a umidade e a temperatura se mantêm mais estáveis. E transposição da chuva de sementes. Consiste no conjunto de sementes dispersadas em um determinado local. Coletar essa chuva de sementes de fragmentos próximos é uma forma de buscar a diversidade de espécies da região. Para isso basta instalar coletores de sementes em áreas preservadas, fragmentos próximos, e ao final de determinado período recolher o material e despejá-lo na área a ser restaurada. F. Utilização de poleiros naturais e artificiais. Parte-se do princípio de que cada poleiro funcionará como local de pouso para pássaros e morcegos que se deslocam entre remanescentes florestais,
possibilitando que esses depositem sementes nas proximidades dos poleiros através de suas fezes e material regurgitado. Os poleiros podem ser naturais ou artificiais. Poleiros naturais são obtidos através do plantio de espécies arbóreas de rápido crescimento e arquitetura de copa que favoreça o pouso das aves ou da conservação de indivíduos remanescentes na área degradada. Poleiros artificiais podem ser confeccionados com varas de bambu gigantes ou postes de eucalipto, nos quais são fixadas varas finas de madeira. A altura do poleiro deve ser suficiente para facilitar o pouso de aves e morcegos, podendo ser indicada uma altura variando de 5 a 10 metros. 2. Plantio aleatório. O plantio aleatório de mudas, ou seja, sem espaçamento definido, fundamenta-se no fato de que a regeneração natural das espécies arbóreas não obedece a nenhum tipo de espaçamento predeterminado. Contudo, a análise do padrão de distribuição espacial das espécies arbóreas nas florestas nativas mostram que, apesar de realmente muitas espécies apresentarem distribuição aleatória, várias apresentam distribuição agregada, formando grupos de indivíduos. A distribuição espacial das espécies resulta do tipo de dispersão das sementes, necessidade de sítios estabelecidos, predação das sementes, competição entre plântulas, etc. 3. Modelos sucessionais. Os modelos sucessionais são uma abordagem importante na restauração ecológica de áreas degradadas. Eles se baseiam no entendimento de que a sucessão natural é um processo dinâmico e planejado, no qual comunidades vegetais se substituem ao longo do tempo, até atingir um estágio clímax relativamente estável. Essa compreensão da sucessão ecológica é fundamental para guiar a recuperação de ecossistemas perturbados. A função central dos modelos sucessionais é que espécies vegetais com características funcionais específicas desempenham papéis específicos durante os diferentes empreendimentos da sucessão. As espécies pioneiras, ou de estágios iniciais, geralmente são intolerantes à sombra e de crescimento rápido. Elas colonizam áreas abertas e degradadas, promovendo melhorias nas condições do solo e criando um ambiente mais propício para o estabelecimento de espécies mais tardias da sucessão. Essas espécies pioneiras, como algumas leguminosas arbóreas e arbustivas, têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, enriquecendo o solo com esse nutriente essencial. Eles também produzem grande quantidade de biomassa, que se decompõe, aumentando a matéria orgânica e a capacidade de retenção de água do solo. Além disso, seu rápido crescimento e copas densas geram sombra, modificando o microclima e criando condições específicas para o estabelecimento de espécies tolerantes à sombra. As espécies tolerantes à sombra, ou de avanços iniciais da sucessão, geralmente apresentam características como crescimento lento, maior longevidade e tolerância a baixos níveis de luz. Elas gradualmente substituem as espécies pioneiras à medida que o dossel florestal se fecha e a competição pela luz se intensifica. Essas espécies finais da sucessão, muitas vezes árvores de grande porte, são responsáveis por formar a estrutura e a composição características do ecossistema clímax. Ao aplicar os princípios dos modelos sucessionais na restauração, os esforços de recuperação podem ser direcionados para facilitar a sucessão natural. Isso envolve o planejamento de estratégias de espécies pioneiras para criar condições desenvolvidas ao estabelecimento de espécies tardias, que eventualmente irão substituí-las. Essa abordagem gradual e orquestrada imita o processo natural de sucessão, acelerando a recuperação da estrutura e função da ecossistema. 4.
Plantio em módulos. No modelo de plantio em módulos, as espécies são combinadas de acordo com os aspectos sucessionais, ou adaptativos. O plantio em módulo é indicado para áreas muito heterogêneas, nas quais ocorrem variações marcantes dos fatores fisiográficos, como umidade e fertilidade do solo. Por exemplo, assim, a distribuição dos módulos de plantio será baseada nas características adaptativas e biológicas das espécies que irão compor cada módulo. 5. Plantio adensado. Esse modelo é indicado para a recuperação de áreas degradadas que apresentam infestação de gramíneas agressivas. O plantio é efetuado de forma adensada com espaçamento de 1,0 x 1,0 metros, com linhas de espécies pioneiras, seguidas de linhas onde são intercaladas pioneiras e não pioneiras. Apresenta a vantagem de promover a rápida cobertura do solo, inibindo o crescimento das gramíneas. Como o número de mudas é muito alto, o custo de implantação, nesse modelo, é mais alto que nos espaçamentos mais amplos, mas tende a ser compensado por menor manutenção, uma vez que o sombreamento inibe a infestação por herbáceas invasoras. 6. Sistemas agroflorestais SAF. Os chamados sistemas agroflorestais SAF compreendem os cultivos consorciados de espécies arbóreas com culturas agrícolas ou animais. São classificados em pequeno quadrado preto silvia-agrícolas, consórcio entre espécies arbóreas e culturas agrícolas. Pequeno quadrado preto silvipastores, consórcio entre espécies arbóreas e animais. Pequeno quadrado preto agrosilvipastoris, consórcio de espécies arbóreas, culturas agrícolas e animais. Os SAFS podem ser utilizados na restauração florestal e os tipos mais recomendados são os complexos, biodiversos ou sucessionais, pois esses se assemelham aos ecossistemas originais do contexto local, principalmente em termos de processos e funções, e são manejados de acordo com a lógica da sucessão natural. Há muitos modelos de restauração florestal de áreas degradadas disponíveis, entretanto, nenhum deles pode ser considerado ideal para todos os casos devido ao grande número de variáveis ambientais que podem interferir no comportamento das espécies em um determinado sítio ou modelo. 2.3.3 Monitoramento e avaliação. Depois que uma área passar pela avaliação e recuperação ou pelo PRAD, ela deve ser monitorada ou checada periodicamente, o que consiste em uma série de ações destinadas a determinar se os objetivos propostos para a recuperação ou restauração de uma área foram ou estão sendo alcançados. Após a avaliação, uma nova tomada de decisão pode ser necessária. Logo, é recomendado que a restauração ocorra em etapas, começando por pequenas áreas. Essa medida visa evitar a perda de tempo, dinheiro e principalmente o atraso no cronograma de recuperação da área. A qualidade do solo e a estrutura, diversidade e composição da vegetação são características comumente avaliadas em um monitoramento de restauração ecológica, e são capazes de predizer o sucesso da recomposição da vegetação. Em relação ao monitoramento de ecossistemas naturais ou avaliação de ecossistemas em restauração, são utilizados indicadores ecológicos que facilitam o processo, como para mudas plantadas. São utilizados critérios baseados no crescimento e desenvolvimento das plantas, como porte das mudas e plantio, altura total, altura do fuste, diâmetro do colo ou basal, diâmetro altura do peito DAP, e diâmetro da copa, riqueza do plantio, número de espécies plantadas e densidade, número de indivíduos por hectare. B. Regeneração natural.
número de indivíduos não plantados que surgem nas entrelinhas da área plantada em recuperação. C. Diversidade da regeneração natural, diversidade e quantidade de espécies que surgem na regeneração natural. D. Cobertura das copas. É medida pelo percentual da cobertura do solo pela vegetação, cobertura de copas ou sombreamento. E diversidade de espécies florestais. São mensuradas tanto a diversidade de espécies plantadas quanto a diversidade da regeneração natural, novos ingressos. F. Mortalidade. O índice de mortalidade, expressa em percentagem, é um bom indicador do sucesso do plantio realizado. G. Replantio. Deverá ser computado e registrado o replantio realizado. H. Serapilheira. Podem ser medidos a profundidade e o peso da serapilheira de determinada área, amostra. Também podem ser computados o peso e os nutrientes dessa amostra, normalmente expressos em quilos por hectare, quilograma a. E mato competição. Existência de gramíneas e de espécies invasoras. J. Ataque de pragas e doenças. Presença de ataque de fungos, doenças e insetos na área recuperada. Dessa forma, quando a área está perdendo sua estabilidade, pode ser recuperada novamente sem perdas maiores de biodiversidade. Porém, deve-se considerar que uma área deve ser analisada para então passar por algum processo de mudança do seu estado inicial, pois desta forma estaremos evitando a perda total ou parcial do ambiente, trazendo maiores problemas futuros. 2.3.5 Uso de tecnologias na recuperação e restauração de áreas degradadas. O uso de tecnologias avançadas tem sido mostrado cada vez mais promissor na recuperação de áreas degradadas. Essas ferramentas auxiliam em diversas etapas do processo, desde o diagnóstico inicial até o monitoramento da recuperação. Uma das aplicações mais interessantes da inteligência artificial é no diagnóstico de áreas degradadas, em que sistemas baseados em aprendizado de máquina e redes neurais profundas podem analisar imagens de satélite e fotos tiradas com smartphones para identificar e mapear áreas degradadas com alta precisão. Essa abordagem inovadora oferece algumas vantagens importantes como diagnósticos rápidos e em larga escala, a detecção precoce de problemas e recomendações técnicas regionalizadas. Além do diagnóstico, as tecnologias digitais também podem auxiliar no planejamento e monitoramento da recuperação de áreas degradadas. Os sistemas de informação geográfica (GIS) permitem mapear e modelar as áreas, ajudando na elaboração de planos de recuperação mais eficazes. Sensores remotos e drones podem coletar dados sobre o solo, ecossistema e condições ambientais, fornecendo informações valiosas para o monitoramento. Conclusão: a recuperação de áreas degradadas é uma questão central para a promoção da sustentabilidade ambiental e a conservação da biodiversidade. À medida que enfrentamos os desafios fiscais pela manipulação ambiental, é fundamental considerar que a restauração não é apenas uma responsabilidade ética, mas uma necessidade prática para garantir a resiliência dos ecossistemas e a manutenção dos serviços que eles oferecem. A implementação de métodos eficazes, apoiada por novas tecnologias e abordagens inovadoras, pode transformar áreas degradadas em ecossistemas saudáveis e produtivos, beneficiando tanto a natureza quanto as comunidades que dela dependem. A recuperação de áreas degradadas é um componente vital na construção de um futuro sustentável. Ao enfrentar os desafios ambientais de forma proativa e integrada, não podemos apenas restaurar a saúde dos ecossistemas,
mas também fomentar um desenvolvimento que respeite e valorize a biodiversidade, garantindo um legado positivo para as futuras gerações. A continuidade desse esforço requer comprometimento, inovação e uma visão coletiva que priorize a saúde do planeta e o bem-estar das comunidades.